Nosso assunto principal que vai ser abordado no mapa mental de hoje são as esquadrias. E de maneira introdutória, precisamos compreender um pouco quanto à definição destas esquadrias. Sendo assim, as esquadrias de uma casa são elementos fundamentais, e não devido apenas à estética, mas também pelo fato da existência de várias outras funcionalidades que são essenciais. E talvez você não saiba, mas as esquadrias podem representar até cerca de 18% do custo total de uma casa. São elas as responsáveis pela iluminação, ventilação e outros detalhes que vamos te contar logo mais. Mas inicialmente, precisamos começar esclarecendo algo fundamental. O que são, afinal, essas tais esquadrias, Fran? Então, Amanda, as esquadrias nada mais são do que os elementos da vedação vertical utilizados nos fechamentos de aberturas, ou seja, os vãos. Portanto, onde existe uma porta ou uma janela, existe também uma esquadria. Acontece que nem todas as esquadrias são iguais. Elas se diferem tanto no formato, quanto no tamanho, no tipo de material e no modo de abertura, com funções de controle da passagem de agentes. Quanto a esses agentes mencionados pela Fran, nós teremos uma divisão. Inicialmente, os agentes internos serão representados pela visão, frio e calor. E na parte interna da casa, essas esquadrias podem ser usadas como vedação ou estancamento de vapores, odores e também gorduras provenientes das atividades de rotina, principalmente aquelas que são realizadas nos espaços como banheiros e cozinhas. Já os agentes externos, eles vão poder ser representados como a poeira, insetos, intempéries, e as esquadrias nessa situação servem para impedir a entrada justamente de água da chuva e contenção de fortes ventos provenientes do exterior das construções. Requisitos de desempenho. A norma ABNT-NBR 10.821, dígito 3, esquadrias para edificações, determina o desempenho que as esquadrias externas e internas deverão apresentar. Assim, elas têm que apresentar os seguintes requisitos: facilidade no uso, segurança no funcionamento e na limpeza, manutenabilidade, que é uma questão de melhor manutenção, iluminação, ventilação, porque ela pode causar desconforto ou prejuízo aos seus usuários, que podem gastar mais em relação à energia ou à climatização dos ambientes. A estanqueidade tem o principal papel de proteger o ambiente de possíveis infiltrações de águas provenientes das chuvas, então é um ponto bastante importante a ser considerado. Também temos o isolamento acústico, que espera-se que ao serem fechadas, por exemplo, as janelas, elas atenuem os sons e ruídos do ambiente externo, causando um melhor conforto para os seus usuários. Também tem a questão estética e a questão da estabilidade estrutural. Das partes de uma esquadria, os componentes de fixação são responsáveis por fixar a esquadria no vão. Por exemplo, as grapas, os chumbadores, os parafusos. As grapas, elas auxiliam na fixação do contramarco. O contramarco é fixado na vedação e é responsável pela definição geométrica do vão e a demarcação de onde ficará a esquadria. Já o marco é o quadro externo da esquadria, que receberá os caixilhos ou folhas. Os caixilhos ou folhas são componentes de vedação, que podem ser fixos ou móveis, e uma função é controlar a passagem de agentes. Sobre ele podem ser alojados vidros, chapas, persianas e outros. Os arremates são utilizados para cobrir e dar acabamento na junção entre esquadria e vedação. Alguns exemplos são os alisares, molduras, matas juntas, entre outros. Os alisares servem para cobrir a fresta entre o batente e a alvenaria. As guarnições são peças intermediárias que servem para impedir o contato entre o vidro e o caixilho, evitando também um possível dano nos materiais. As ferragens são uma das partes mais importantes das esquadrias, pois elas que dão suporte às folhas e às demais partes da esquadria. Dentre os tipos de ferragens, podemos destacar os braços, os trincos, as fechaduras, dobradiças, roldanas, entre outras. Cada uma delas são extremamente importantes para que as esquadrias fiquem exatamente como devem ser, funcionais e práticas.
As ferragens também podem ser de diversos materiais, como latão, alumínio, aço inox e muitos outros. No caso dos batentes, eles são essenciais para o suporte da porta. Já o contrabatente é a parte que recebe o batente e dá essa sustentação melhor. Além do que compõe as esquadrilhas, temos também outras partes e processos para tratarmos. Temos venezianas, persianas, folhas cegas. As venezianas. O modo de funcionamento da veneziana varia de acordo com o tipo de esquadria em que ela se enquadra. Ela pode ser de correr, de abrir, sanfonada e entre outros. As venezianas de correr funcionam com deslizamento lateral. Os modelos podem ter duas folhas ou mais. Sanfonada é uma das variações de esquadrilha de correr. Suas folhas se dobram ao fechar. Ela favorece melhor o aproveitamento de espaço e facilidade de manuseio para aqueles que o escolhem. E é muito útil em voos pequenos. Temos também a veneziana de abrir, que é uma das opções mais populares de esquadrias. As persianas, além de promover um ótimo conforto ao local onde o morador poderá escolher entre tampar a luz parcialmente ou totalmente, as persianas são ótimas para quem quer colocar algum objeto ou móvel embaixo da janela, visto que elas não vão até o chão, como as cortinas, e podem ser integradas às esquadrias de resistência. Além disso, como esses produtos, você também terá a oportunidade de automatizá-los, o que dará ainda mais conforto aos moradores e ainda trata maior durabilidade para a persiana, visto que ela também tem uma padronização de velocidade na abertura e no fechamento sem correr risco de danificá-las, dependendo de como o morador vai utilizar. Os alisares são um conjunto de peças de madeira que tem como finalidade bastante similar às molduras de quadro, que serve para dar um melhor acabamento, uma melhor segurada ali e esconder alguns detalhes de imperfeições entre o batente e a alvenaria da parede para o ambiente, até para esconder um pouquinho as imperfeições do local. As guarnições, também são chamadas de alisares em alguns lugares do Brasil. Elas contribuem para o bloqueio de correntes de ar, insetos, poeira que poderiam passar entre as portas. Caso você esteja envolvido em um projeto de construção ou de reforma, pode observar que as guarnições são muito eficazes e muito eficientes nessa questão de proteger contra insetos, poeira e outras pragas que viessem a prejudicar as portas. As folhas. O que é uma folha de esquadria? As folhas de esquadrias é o que é o mais importante, tanto na escolha da quantidade como na escolha da qualidade ou do padrão em que você vai usar. Isso acontece porque uma folha de esquadria é determinada, por exemplo, com o modo de abertura da estrutura, geralmente através de movimentos de translação, rotação ou combinados. Temos portas de correr, temos portas que abrem em determinado ângulo, temos as portas pivotantes. Então vai ficar a critério da pessoa que escolher como vai fazer o uso do tipo de folha. Classificação das esquadrias. Comecemos pela sua função. O uso de esquadrias garante uma proteção da residência contra chuvas, ventos, poeiras e entre outros. Dessa forma, sua utilização, além de garantir uma proteção, também é empregada na decoração do ambiente. As portas, elas são sistemas funcionais constituídos de base ou marco, quando é mais estreito que a parede, folha ou folhas, guarnição e ferragens. Os principais componentes das portas são as dobradiças, fechaduras, contratestes, espelhos, rosetas, maçanetas e os puxadores. Já as janelas, elas possuem a finalidade de ventilação, isolação e claridade, elemento de composição à decoração e favorecimento de vistas. As janelas, assim como as portas, elas podem ser colocadas de modos diversos, de acordo com o seu projeto de decoração, podendo ter uma ou mais folhas, ser de efeito sanfona, que são as articuladas, de correr ou as venezianas. Nesse caso, existem vários outros tipos de esquadria, como as telas, as grades, portões, guarda-corpos, corrimãos, alçapões. Existe uma variedade imensa, ou seja, o mundo das esquadrias é bastante diversificado.
Acerca da classificação das esquadrias quanto à sua fixação, inicialmente nós teremos a fixação por chumbamento, em que pode ocorrer com contramarco ou sem contramarco. Lembrando que, como já visto anteriormente, o contramarco ele vai poder ser de madeira ou de alumínio e vai ser um componente fixado à vedação, que vai ser responsável pela definição geométrica do vão para a posterior colocação da esquadria. Além disso, nós teremos também a fixação por parafusamento, em que a fixação ela pode se dar de duas maneiras. Pode se dar de batente de madeira com os parafusos, como também de batente de madeira em drywall com esses parafusos. Por fim, a fixação por colagem é feita com uma espuma de poliuretano ou também silicone e vai garantir uma ótima aderência, resistência mecânica e também durabilidade. Por isso que é bem utilizada para fixação de batentes e também de janelas. Classificação. Material. Vamos começar a falar sobre a madeira. As esquadrias de madeira, elas possuem um aspecto mais nobre e aconchegante. E as madeiras mais empregadas geralmente são ipê, imbuia, cedro-mara, mogno, cumaru e entre outros. Tratamento. São entregues na obra sem proteção superficial, já que a sua pintura ou enceramento deve ser executado após a instalação e ter uma manutenção permanente. As esquadrias de madeira elas podem ser feitas sob medida ou industrializadas e a sua montagem pode ser artesanal ou esquadrias do tipo porta-pronta. Quanto ao material alumínio, nós temos que as esquadrias feitas deste material ocorrem como uma alternativa para resolver alguns problemas, tais como a durabilidade, estética e também desempenho no uso diário. Atualmente, segundo a revista do alumínio, as esquadrias representam cerca de 80% do volume total de consumo de alumínio na construção civil. E comparado com outras matérias-primas concorrentes, como o aço, a madeira, o ferro e o PVC, o crescimento do alumínio é o mais acentuado nos últimos anos. E isso pode ser justificado por suas características, como por exemplo o material é leve, estrutural e de baixa manutenção. Além disso, apresenta uma alta durabilidade, só que também vai exigir uma manutenção básica, pode ser executado com contramarco ou sem, e vai apresentar medidas padronizadas, ou seja, só são feitas aquelas peças sob medida. E também é necessário ter alguns cuidados, tanto quanto à estocagem, como quanto na execução. Esquadrias de aço. As esquadrias de aço ela tem um aspecto mais popular. O aço ele possui uma maior resistência mecânica, se comparado a outros materiais nas mesmas condições. Por isso, as esquadrias de aço elas herdam atributos como rigidez e robustez próprias dessa matéria-prima. Além disso, as esquadrias de aço elas apresentam ainda maior flexibilidade no quesito de acabamento. Elas são fornecidas também prontas para pintura, que é anticorrosão, e não tem necessidade de contramarco. Quanto ao material sintético, nós teremos as esquadrias de PVC. As janelas e portas de PVC são a principal escolha para garantir isolamento térmico e acústico. O PVC, que é o policloreto de vinil, é um tipo de plástico reforçado muito utilizado pela construção civil. Em termos de esquadria, ele representa praticidade e também resistência. As janelas deste material são bem resistentes a umidades, corrosões e também ferrugens. Além disso, também são esquadrias ideais para aplicações em ambientes agressivos como em regiões litorâneas, e não precisam ser pintadas, uma vez que não mancham e também não perdem o brilho. Também vão apresentar uma grande facilidade de limpeza e de manutenção, e também vai apresentar um baixo coeficiente de transmissão de calor, uma vez que esse material apresenta a capacidade de manutenção da temperatura interna dos ambientes. Além de tudo, as esquadrias de PVC também são resistentes aos agentes biológicos, não enferrujam e também não apodrecem. Esquadrias de vidro. Em relação à sua estrutural, elas são caracterizadas como autossustentáveis ou autoportantes. O que isso significaria? Que em questões ambientais elas afetam menos o meio ambiente. E sendo sustentável, em centenas de anos, elas são infinitamente recicláveis. Ou seja, pode ser um tipo melhor de construção a ser escolhida para o futuro, né?
numa questão ambiental. Em questão do vidro temperado, o aquecimento a 620 graus Celsius e refrigeração rápida com alta pressão, fazendo com que as superfícies externas do vidro esfriem e contraiam mais rápido do que o centro. Isso fortalece o vidro, por isso que ele é muito utilizado hoje em dia. No entanto, os seus cortes e furações eles devem ser feitos antes desse processo da têmpera. Por fim, as esquadrias de concreto são aquelas esquadrias fixas, que também vão dispensar o uso de contramarco, uma vez que são assentadas com a própria argamassa. E elas também são usadas para uma ventilação e iluminação de ambientes fechados ou como elemento arquitetônico. Um bom exemplo desse tipo de esquadria são os cobogós, que são os elementos vazados. Ainda temos outros tipos de esquadrias. Esquadrias de abrir são aquelas de uma folha ou mais e que giram sobre dobradiças ou pivô, muito comuns em portas de entrada e de ambientes internos. Alguns modelos de janela também apresentam esse sistema. Ela ainda proporciona ótima ventilação e uma considerável perda de espaço do ambiente, quando a abertura é para dentro, principalmente em portas. Esquadrias de correr são práticas funcionais e muito indicadas para espaços pequenos, uma vez que elas economizam área interna. É possível encontrar tanto portas quanto janelas nesse sistema de abertura. Caso opte por esse tipo de esquadria, preste muita atenção na qualidade dos trilhos. Uma grande vantagem é de não ocuparem espaços abertos. A desvantagem de caixilho de correr é que geralmente metade do vão acaba sempre fechado pelo recolhimento das folhas. Esquadrias basculantes são aquelas que se projetam metade para dentro e metade para fora do ambiente, em sentido horizontal, como acontece com os portões de garagem. A maioria das esquadrias basculantes é formada por janelas projetadas para locais altos. O uso de cortinas fica prejudicado por esse tipo de esquadria, pois parte dela se projeta para dentro do ambiente, batendo no tecido. Os famosos vitrôs, que são abertos por meio de alavanca, também são da família das esquadrias basculantes. Esquadrias máximo ar são janelas que possuem como característica principal a projeção de sua folha, que pode chegar a 90 graus a partir de seu eixo horizontal, muito comum nos modelos de alumínio. Se abre de forma similar ao basculante, mas toda sua folha se projeta para fora do ambiente. Esquadria guilhotina é formada por duas folhas que ficam sobrepostas, que se deslocam para cima e em alguns modelos para baixo no momento da abertura. Recebe essa dominação porque o modelo tem um funcionamento semelhante às guilhotinas da Idade Média. O inconveniente dessa janela é a segurança na abertura e no fechamento. Esquadria camarão, conhecidas também como sanfonadas, podem ser usadas para portas e janelas. Nesse modelo, a abertura é feita com as folhas dobrando uma sobre a outra, obtendo um vão de abertura de quase 100%, sendo muito indicadas para espaços pequenos e que precisam economizar área. Os trilhos permitem que as folhas corram horizontalmente e que recolham para frente e para trás como um leque.